Eu quero convidar a igreja à leitura da palavra para a pregação nessa noite. Se acha no livro de Esdras, capítulo 10. Meus queridos, no dia 1º de janeiro deste ano, nós nos reunimos em torno da mesa lá em casa, lemos a Bíblia. Antes de orarmos, nós demos a oportunidade para que cada membro da família pudesse compartilhar para juntos orarmos. Quais seriam os sonhos ou os pedidos a serem feitos a Deus para se concretizarem ao longo deste ano? Cada um falou a respeito dos seus motivos, dos seus sonhos, dos seus pedidos. E família, pode ficar tranquila que eu não vou falar os pedidos de vocês, mas eu vou falar dos meus, que gostaria de compartilhar com a igreja. Eu disse que eu tinha 2 pedidos, 2 sonhos. O primeiro referente à nossa casa, que como família pudéssemos cultivar ao longo do ano uma fé viva em Deus, pudéssemos desfrutar de paz na presença do Senhor. E o outro motivo de oração é que Deus nos desse graça no pastoreio da igreja, para que pudéssemos viver como igreja, em comunhão e a serviço vivo diante do Senhor, nosso Deus, do nosso Pai. Ocorre, irmãos, que Deus nos quer ver em uma posição diante dEle. Deus quer nos ver em pé diante dEle, para servi-lo, para adorá-lo, para vivermos a vida cristã. O Senhor não quer um povo encurvado, derrotado. A palavra de Deus fala a respeito de um homem paralítico. Havia 38 anos. O Senhor Jesus lhe ordenou que se levantasse. E diante da palavra do Senhor Jesus, aquele homem se ergueu. De repente, já há algum tempo que você vem se encurvando diante de algum pecado, de algum esfriamento espiritual, que é um dos grandes males dos nossos dias. As pessoas começam a se alimentar dos vários aspectos que o mundo lhe fornece. As pessoas estão vivas para acompanhar as diversas mídias, mas vão se esfriando na leitura da Bíblia, na oração, no culto a Deus, na comunhão com o Senhor, no zelo espiritual. Aqueles que se encurvam para o pecado precisam se levantar. Aqueles que se encurvam para o esfriamento espiritual, quer seja pessoal ou familiar, precisam também se levantar. Aqueles que se encurvam diante dos desafios que nós temos na vida, porque todos nós estamos cercados de desafios, quer seja na vida cristã, na vida familiar, na vida profissional. Muitos desistem de lutar e começam a se encurvar diante destes desafios. Precisam também se levantar. Aqueles que vão sendo dominados pelo desânimo, a exemplo de um grande profeta de Deus que foi Elias, que foi tomado pelo desânimo a ponto de fugir, pedindo para si a morte. Estes também precisam se levantar. O convite nesta noite, a exemplo das palavras que foram dirigidas a Esdras: levanta-te. A palavra de Deus ao nosso coração nesta noite é para que todos nós possamos estar de pé, cabeça erguida diante de Deus para servi-lo
para fazer a sua obra, para enfrentarmos os desafios da vida com fé. Um pouquinho sobre o contexto em que viveu Esdras. No ano 721 a.C., os assírios dispersaram o reino do norte, dispersaram Israel. Só que 100 anos depois, os babilônicos dominaram sobre os assírios. E os babilônicos começaram com investidas contra o reino do sul, começaram com investidas contra Judá. Foram 3 principais investidas da Babilônia contra Judá. Em cada uma destas investidas, eles levavam parte do povo cativo para a Babilônia e operavam destruições até chegarem à destruição, inclusive, do Templo de Salomão. Ocorre que os medos e persas dominaram sobre os babilônicos. E a política dos medos era diferente da política dos babilônicos. Enquanto a política dos babilônicos era desterrar o povo, era levar para a Babilônia os principais, deixando apenas o povo mais humilde na terra natal, os medos tinham uma política de deixar o povo retornar às suas nações. A partir de Ciro, nós encontramos o retorno de Judá para Jerusalém, para sua terra. E este povo retornou, a princípio, sob a liderança de Zorobabel, cerca de 50 mil judeus retornaram da Babilônia para Judá. Esdras liderou um outro grupo posteriormente, cerca de 1700. Esdras foi sacerdote, zelava pelo ensino da palavra de Deus e, exercendo o seu ministério, juntamente com alguns líderes, ele percebeu que havia um problema sério entre o povo. O povo, de forma geral, estava vivendo uma transgressão da lei de Deus. Eles tomaram mulheres estrangeiras como esposas. Quando a lei de Deus instruía para que tomassem como esposas apenas mulheres que fizessem parte da nação de Judá, do povo que possuía aliança com Deus. Mas eles estavam vivendo esta situação de transgressão, de oposição, e Esdras sabia que eles não poderiam obter qualquer bênção de Deus vivendo esta situação, e que eles precisavam tomar uma decisão diante deste quadro. Foi quando disseram para Esdras: levanta-te. E nós queremos tomar essa palavra nessa noite, para pensarmos a respeito da nossa vida, das várias facetas da nossa vida espiritual, dos desafios do ministério e da obra que Deus reserva para cada um de nós. A palavra de Deus não é outra senão esta: levanta-te. E queremos considerar em 3 aspectos. O primeiro: levanta-te. Este é um ato de responsabilidade pessoal. Esta coisa é de tua incumbência. Levanta-te, Esdras, porque esta coisa é de tua incumbência. Esdras, como sacerdote, não poderia esperar que outros tomassem a iniciativa por ele, porque era incumbência dele. Esdras não poderia também ficar contemplando a destruição da nação,
quando ele sabia o motivo dessa destruição. Por isso Esdras precisaria se levantar, assumindo a sua responsabilidade. A responsabilidade era dele mesmo. A palavra de Deus fala, irmãos, do povo destruído por lhe faltar o conhecimento da palavra de Deus. Isso está em Oséias. E nós falamos na escola dominical nesta manhã que a origem de toda degradação, inclusive na política, muito mais do que problemas institucionais, muito mais do que o problema do político em si, é o problema que está no coração do homem. O homem que não possui o conhecimento, cujo coração não foi sensibilizado pelo Espírito Santo, não pode se portar adequadamente na sociedade, muito menos diante de Deus. Esdras sabia disso. Era necessário se levantar naquele momento e aquela incumbência ou aquela responsabilidade era dele. Esdras não poderia se refugiar no peso da decisão que ele teria que tomar. Ele não poderia se refugiar na sua insuficiência humana para assumir aquele peso, aquela missão. Era hora de Esdras olhar para além da sua suficiência. Era hora de Esdras olhar para aquele que é todo suficiente, o Senhor nosso Deus. E era hora de Esdras agir de maneira coerente com este olhar para Deus. Era hora dele ser forte diante daquele desafio e se colocar em pé, porque se tratava de uma responsabilidade pessoal, de uma responsabilidade dele. Quantas vezes, irmãos, nós sabemos o que precisa ser feito, nós sabemos a vida que nós temos que levar, as decisões que precisamos tomar, o caminho que devemos seguir, mas nos sentimos incapazes de levantar. A palavra diz: levanta-te. O Senhor Jesus ordenou a um homem da mão ressequida: estende a tua mão. O Senhor Jesus ordenou ao paralítico: fica em pé, toma o teu leito e anda. Era impossível humanamente isto acontecer. E é o Senhor quem nos ordena: levanta-te. É uma responsabilidade pessoal, levanta-te. Ah, meus irmãos, sob a palavra do Senhor, você pode se levantar. Olhando para aquele que é todo-poderoso, você pode se levantar. Olhando para a suficiência de Deus, você pode se levantar. Não fique a transferir responsabilidade, esperando que os outros te levantem, esperando que os outros se levantem e você permaneça encurvado. A palavra diz: levanta-te. A responsabilidade é pessoal, e isso é possível porque nós cremos no Senhor. Ser forte. A decisão é sua. Ficar de pé, confiado na graça do Senhor. Mas quero também considerar, meus queridos, levanta-te, além de ser um ato de responsabilidade pessoal, é um ato de cumplicidade. Cumplicidade. E os irmãos observaram aqui: nós seremos contigo. Veja, cabia a Esdras se levantar,
mas os irmãos estavam ali junto dele. Você não será uma voz solitária no deserto, porque você está cercado de pessoas sensibilizadas e movidas pela mesma fé, que estarão ao teu lado. Meus irmãos, isso nos faz entender que havia uma participação comum na fé. A fé que Esdras possuía era a fé que os seus irmãos possuíam. Por isso se juntaram a ele, dizendo: levanta-te e nós seremos contigo. A palavra de Deus nos fala a respeito da nossa fé em Jesus. Existe uma fé comum entre nós, porque todos os nossos olhos se voltam para o Filho de Deus. O sangue que o Filho de Deus derramou na cruz, Ele o derramou por mim e derramou por você. As nossas fraquezas são as mesmas, porque todos nós somos pecadores, entretanto redimidos pelo mesmo sangue. Por isso, nós podemos dizer uns aos outros: levanta-te e nós seremos contigo. Afinal de contas, existe também uma missão comum entre nós: pregarmos o Evangelho, cultuarmos a Deus, adorarmos ao Senhor. Nós não podemos jamais, meus queridos, jamais agir como Davi agiu, depois de pecar contra Deus. Davi ordenou que levassem Urias para a guerra, para a batalha, mas que no momento da batalha todos se afastassem e deixassem Urias ali, de frente dos inimigos e sozinho. Não, meus queridos, nós não podemos deixar os nossos irmãos na batalha sozinhos. Nós precisamos dizer: levanta-te e seremos contigo. É exatamente isso que nós vemos em vários testemunhos bíblicos. Ruth, quando a sua sogra Noemi resolveu retornar para a sua terra natal, Ruth disse: eu irei contigo, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Meus queridos, Ruth assumiu esta posição: eu serei contigo, eu estarei ao seu lado. E é isso que nós vemos na igreja cristã, um povo que se assenta para tomar a Santa Ceia, e neste ato publicando: nós somos um corpo, pessoas pecadoras, mas lavadas pelo sangue de Jesus, e nós precisamos uns dos outros. Ah, meus amados, que nós possamos ver os nossos irmãos que sofrem, e possamos dizer: levanta-te e nós seremos contigo. Ah, meus irmãos, que nós possamos ver os pastores, os presbíteros, e possamos dizer: levanta-te e nós seremos contigo. Que possamos ver o Jacó à frente do coral e possamos dizer: levanta-te e nós seremos contigo. Que possamos ver os nossos irmãos do conjunto e dizer: levanta-te e nós seremos contigo. Que possamos ver as famílias que sofrem e possamos dizer: levanta-te e nós seremos contigo. É este o querer e o propósito de Deus para o seu povo, porque todos nós estamos em uma guerra até aquele dia em que seremos recebidos pelo Senhor Jesus, e aí sim desfrutaremos da paz e da glória dele para todos sempre. Jamais deixe o irmão na guerra sendo alvejado pelos inimigos. Não se acovarde, mas junte-se ao irmão. Levanta-te. É a palavra de Deus para os nossos corações, um ato de responsabilidade pessoal, de cumplicidade, mas finalizando, é também um ato de obediência. Ser forte e age.
um ato de obediência, porque Esdras precisava de ação, de coragem, para obedecer à lei de Deus. O mal precisava ser extirpado da nação. Foi uma decisão pesada. As mulheres estrangeiras, todas precisariam ser despedidas com seus filhos, porque eles haviam transgredido a lei de Deus e estavam em uma situação pecaminosa diante de Deus. Era uma situação tão delicada que eles perderam a noção da distinção entre bem e mal, a distinção e a preservação de valores. A situação era tão grave que precisaram tomar uma posição também pesada naquele momento. Esdras levantou e obedeceu à lei de Deus. Abrindo aqui um parênteses, você poderia perguntar, pastor, então esse é o princípio bíblico? Eu só gostaria de relembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, sendo questionado em uma situação parecida, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse o seguinte: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. 1 Coríntios 7, 12 a 14. O apóstolo Paulo não está falando aqui que você pode contrair matrimônio com uma moça incrédula ou com um rapaz incrédulo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, se são casados, não deixe, porque neste convívio os filhos são santificados pelo Senhor. Mas o mesmo princípio que perdurou no Velho Testamento, ele perdura nos nossos dias, aquele princípio de que nós precisamos nos apartar do mal. A palavra de Deus na primeira carta de Pedro 3,11 diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nós vivemos hoje uma tremenda relativização da vida, de perda de tudo que é absoluto. Tudo depende, tudo é relativo. Em todos os setores humanos. E aqueles que defendem as verdades bíblicas são chamados de intolerantes. Entretanto, a verdadeira liberdade se acha em Deus. Não se acha liberdade senão no Senhor. Ora, se queremos a liberdade, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não queremos ser escravos do nosso egoísmo. O mundo está se sodomizando. Por isso o Senhor Jesus disse o seguinte: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E o apóstolo Paulo disse que os homens dos últimos dias, dentre outros aspectos, eles seriam desobedientes, irreverentes. Ah, meu querido, minha querida, se você de fato quer viver a vida
abundante prometida pelo Senhor. Torne o seu coração servo de Jesus. Porque só podem levantar diante de Deus aqueles que se prontificam à obediência. Sem essa obediência não existe a vida de pé diante do Senhor. Obediência quanto ao culto. A palavra de Deus diz para não deixarmos de congregar. Obediência quanto à vida de comunhão. A palavra de Deus nos ensina a orar, a buscar na palavra. Obediência quanto à pregação do Evangelho, porque o Senhor Jesus nos enviou a pregar o Evangelho. Obediência com os cuidados familiares. Obediência na santidade moral. Só podem se colocar em pé diante de Deus aqueles cujos ouvidos estão abertos à voz do Senhor e se prontificam a obedecê-lo. Queira Deus que nessa noite todos nós saiamos do templo com a disposição e a decisão em nossos corações. Eu não quero viver encurvado diante do pecado. Eu não quero viver encurvado diante da frieza espiritual. Eu não quero viver encurvado diante dos vários vícios. Eu não quero viver encurvado diante do desânimo espiritual. Eu não quero viver encurvado diante da preguiça. Por isso a palavra de Deus diz: levanta-te. A responsabilidade é pessoal. Não transfira, não espere que outros façam por você. Diga em nome de Jesus e pela palavra de Jesus: eu me colocarei de pé, como o paralítico se colocou. A responsabilidade é pessoal, mas é um ato de cumplicidade também. Não deixarei o meu irmão ser uma voz no deserto. Ele se colocará em pé e eu estarei ao lado dele para sustentá-lo de pé. Ele não estará sozinho, porque eu lhe farei companhia na comunhão cristã. Em pé para obedecer a Deus, porque só os que obedecem ao Senhor se mantêm em pé. Que a graça de Jesus sustente a todos nós de pé, na presença do Senhor. E de pé, caminhemos 2016, de pé, estejamos na volta de Jesus para o encontro glorioso com Ele. Amém.